aventureiros e aventureiras! Sejam bem-vindos ao Papo de Mestre de hoje. Vamos falar um pouco sobre como criar vilões, algumas dicas do que usar na hora que você estiver projetando o próximo vilão da sua aventura. Fica aí que logo depois da vinheta a gente começa. Sejam bem-vindos de volta! E antes de começar a falar sobre vilões, só quero lembrar a todos vocês que tá rolando um sorteio mega foda lá na nossa página do Instagram de um kit de RPG com miniaturas incríveis feito pela galera do Comitiva dos Dragões. À medida que o número de participantes nesse sorteio aumentar, também vão ser liberadas novas recompensas para as pessoas que estiverem participando dele. Então vai lá, entra no post oficial que está na página do Instagram do Por Cima da Mesa e confere. Então, muitas vezes nós mestres nos pegamos pensando por horas, dias, semanas em como criar um vilão legal, um vilão que vai ser satisfatório, que vai trazer aquela sensação de conquista para os personagens quando eles conseguirem derrotá-lo. Então eu criei uma pequena lista de coisas que a gente deve se perguntar e preencher para ter certeza de como incluir um vilão na aventura. Seja ele um vilão que vai ser do nível 1 ao nível 5, ou um vilão que vai enfrentar seus aventureiros por todo o caminho deles, algo planejado para o meio da aventura. Independentemente de quando esse vilão vai aparecer, essa pequena lista pode te ajudar a sanar alguns dos problemas nessa demora para conseguir tirar novos personagens da cartola. Primeiramente, o mais óbvio, o que o seu vilão quer? Qual é o objetivo dele? O que ele almeja? Ele está tentando trazer Cthulhu de volta ao mundo ou está tentando tirar orcos das camadas infinitas do abismo para causar o terror na Terra? Então, dependendo do que o seu vilão quiser, ele terá milhões de maneiras de chegar lá. E essa nos traz a nossa segunda pergunta. Como o seu vilão pretende chegar lá? Ele pretende convocar orcos fazendo grandes sacrifícios através de sequestro de pessoas? Ou ele deseja converter as pessoas para a sua religião para que elas possam então de bom grado fazer isso? Existem diversos caminhos que o vilão pode utilizar, e a maneira com que ele vai se aproximar do objetivo dele pode causar mais ódio ou menos nos personagens, uma sensação maior de que eles devem parar aquilo. Dependendo de como você construir o seu vilão e do caminho que ele utilizar para chegar nos objetivos dele, os seus personagens vão se sentir mais motivados a enfrentá-lo. Então, geralmente, colocar esse vilão com alguma coisa que o ligue ao background de um personagem, ou de dois, quem sabe todos até se você conseguir essa proeza incrível. Mas é sempre muito interessante tentar ligar o vilão daquele estágio da campanha à história de algum personagem, ou se possível de mais de um, para que eles se sintam mais atraídos àquele problema. Às vezes eles não descubram de cara que existe um vilão por trás daqueles acontecimentos específicos. Somente com o tempo eles descubram que tudo isso é parte de uma maquinação muito maior. Então, por exemplo, usando o nosso pequeno exemplo de orcos ser convocado de volta ao mundo para causar destruição em massa, os aventureiros podem não começar descobrindo de cara que um grande sumo sacerdote dele está organizando este ritual para trazê-lo de volta. Eles podem descobrir pequenos focos de culto, um ou outro sequestro de um grupo de kobolds, às vezes, que está trabalhando para este grupo de clérigos deste terrível demônio, deste príncipe dos demônios. Então, que são muitas opções. Mas o mais importante é fazer com que os seus aventureiros não alcancem o vilão de maneira muito rápida, principalmente se eles não estiverem prontos para derrotá-lo. Mas aqui vem uma dica que é muito legal caso isso aconteça. Colocar vilões para aparecer cedo na aventura, por mais que eles sejam vilões fortes, nem sempre será algo ruim, por mais que seus aventureiros não tenham a menor chance de derrotá-lo. É muito interessante colocar os seus aventureiros para confrontar o vilão de maneira inesperada e sem mesmo eles saberem quem ele é ao certo. Às vezes, antes deles se encontrarem com qualquer membro deste culto, no qual o sumo sacerdote está tentando trazer orcos de volta, os seus heróis acabem encontrando o vilão em uma cidade pequena onde ele estava comandando um pequeno massacre, por exemplo. Ali, quando seus aventureiros depararem-se com esse vilão, independentemente da situação, faça eles se sentirem impotentes ante ele. Faça eles sentirem aquela sensação de vingança, aquela derrota que não gera um TPK, não vão todos morrer, a sua intenção não é desmotivar o grupo, desanimá-los. É mostrar que aquele ser é tão poderoso e está tão focado em seus objetivos que os personagens do grupo, para ele, não precisam estar mortos. Ele não precisa perder tempo com eles. Ele simplesmente vai superá-los e seguir em frente. Para ele, eles ainda não são um grande problema. Eles não são heróis. Eles são simplesmente pessoas que recentemente se tornaram aventureiros e ainda não estão prontos para ver
o jogo, o grande jogo que está se formando naquele cenário. Então, colocar os aventureiros para encontrar o vilão cedo na campanha, independentemente se ele vai ser um vilão que vai confrontá-los e ter um resultado final no nível 5, 10, 15, independentemente do universo que você esteja jogando, é interessante, pois você coloca os seus aventureiros numa sensação de impotência e de nós precisamos encontrar esse cara de novo, nós precisamos provar pra ele que nós melhoramos e nós precisamos provar pra nós mesmos que nós conseguimos derrotar esse cara. Então tá aí, se os aventureiros acabarem cortando muitos caminhos e chegarem ao vilão de maneira muito rápida, ou se você tiver interesse de construir um vilão que vai gerar uma sensação de ranço nos seus aventureiros, tente colocar ele para encontrá-los cedo na aventura, para que eles ainda não estejam prontos, não estejam preparados, de maneira que eles não esperem, para que assim eles sejam derrotados, mas não mortos. Ele não precisa matá-los. Eles não têm importância para ele a ponto de que ele precise perder o tempo dele fazendo isso. Ele simplesmente os derrota e diz, veja, por favor, saiam daqui, eu não tenho motivo para me importar com vocês, valeu, falou. Isso vai gerar uma sensação de vingança muito grande no grupo e vai fazer com que eles queiram muito logo encontrar esse cara novamente. Mas também gera a sensação de que eles precisam se preparar muito mais, pois eles ainda são impotentes em relação a esse perigo. E aqui entra uma coisa muito interessante. Afinal, a partir dos momentos que os seus aventureiros começarem a interferir nos planos do vilão de fato, como ele vai reagir a isso? Você pode colocar o vilão para resolver o problema ele mesmo, e isso geraria um confronto bem mais rápido e provavelmente encerraria a história de maneira mais rápida, com derrota ou vitória dos aventureiros. Agora, é muito interessante criar um vilão que tenha generais ou que tenha capitães para que você possa colocar os seus aventureiros para escalonarem os degraus da aventura, de maneira que eles consigam superar um pequeno general, um pequeno soldado, depois um general, depois um vice-líder dessa seita, e depois então encontrarem o sumo sacerdote que está tentando trazer orcos de volta e entenderem toda a grande figura que está se formando no cenário. Então, é muito importante fazer com que o seu vilão reaja de maneira proporcional ao que os aventureiros estão fazendo. Coloque eles para atrapalhar pequenos planos, às vezes uma pequena invasão, um único sequestro de uma nobre que seria interessante, seria uma grande dádiva a orcos. Então é muito interessante para colocar os aventureiros para atrapalhar em pequenos pontos onde o vilão não conhece eles em si, não toma conhecimento de quem eles são, pois eles não estão conseguindo evitar o grande plano. Porém, eles têm chance de diminuir os resultados finais do plano. Por exemplo, na aventura de The Hoard of the Dragon Queen, ou O Tesouro da Rainha Dragão, e The Rise of Tiamat, a Ascensão de Tiamat, os aventureiros devem, ao longo do primeiro e do segundo livro, passar por uma série de aventuras que vão minando as forças do culto do dragão. Isso não necessariamente irá impedir o culto de trazer Tiamat de volta, porém ela poderá voltar mais fraca, ou eles poderão nem mesmo conseguir convocá-la, e assim os aventureiros têm a chance de enfrentar o sumo sacerdote e seus seguidores em uma grande batalha final, conseguindo prevenir o pior, a ascensão de Tiamat, ou nesse caso de orcos, ao planeta. Então, é sempre muito interessante você dar as oportunidades não dos seus aventureiros de cara acabarem com todos os planos do vilão. Isso diminui o vilão. Coloque os seus aventureiros para fazerem aquele jogo de gato e rato, sempre acharem que vão encontrar o vilão em um lugar e no final das contas ele não está lá, aquilo ali é só mais uma seita, só mais uma tentativa de acelerar os planos, mas não é um modo do qual os aventureiros possam parar de fato os planos. Isso dá a eles a sensação de que eles estão andando, estão evoluindo, porém também te dá a segurança de que o seu vilão não será jogado fora, porque ele não foi detido muito cedo na campanha. E claro, os aventureiros têm que se divertir, mas o mestre também. Então é muito importante que você dose a maneira como os aventureiros podem enfrentar os seus vilões. É claro, todo pensamento criativo vindo dos jogadores deve ser muito bem recompensado. Então pense nisso em todas as vezes que eles derem um passo para mais próximo de derrotar o vilão. Duas dicas muito legais de vilões a gente pode aprender assistindo alguns filmes ou lendo alguns livros. Por exemplo, vamos tirar aqui de Star Wars uma dica muito interessante. Coloque os seus aventureiros para quando eles invadem uma masmorra desse suposto culto, dessa seita a orcos, o príncipe demônio, para terem uma visão. Quando eles estão alcançando a última sala, eles veem o chefão, né, o grande boss final daquela masmorra, conversando com alguém. Eles não entendem muito bem a conversa, então ficam ali de canto tentando entender o que está acontecendo e eles veem uma ilusão. Uma ilusão de alguém que eles não conhecem, este sim pode ser um grande general ou até mesmo seu vilão, conversando com o chefe daquela masmorra. Veja bem, através de uma ilusão, o chefe daquela masmorra está sendo intimidado por aquela figura da ilusão. Então,
Os seus aventureiros começam a se perguntar: quem seria esse? Vamos tentar descobrir um pouco mais. Solte ali uma informação ou outra, mas faça algo no estilo: esta foi a última vez que você me desapontou. E faça através da ilusão aquele ser machucar o chefe da masmorra. Faça ele intimidar e quase destruir o chefe da masmorra através de uma ilusão, estando longe dali. Seus aventureiros vão ficar com medo, não do chefe, isso vai gerar a eles uma sensação de segurança ali. Porém, o que existe por trás de tudo isso? Afinal, onde nós estamos nos metendo? Isso acontece em Star Wars e é muito interessante você colocar isso na sua aventura, é uma ideia muito legal e que vai gerar uma sensação de medo nos aventureiros, de receio e ao mesmo tempo encorajá-los a terminar aquela masmorra. É muito interessante porque quando você coloca o vilão dessa maneira poderosa, mesmo de longe, uma ilusão dele ou uma visão dele pode machucar, é o que a gente costuma chamar de o confronto do holograma. E é muito tirado de Star Wars, isso alguns mestres que eu conheci e que eu joguei com utilizaram. Eu já utilizei, é muito legal, então fica aí a primeira dica. A segunda dica é: use heróis como vilões. O seu mundo tem algum grande herói? O seu cenário tem alguma pessoa que é famosa pelos grandes feitos dela? Pois bem, transforme tudo isso em algo ruim. Pegue tudo isso que ela fez e deturpe. Transforme aquela pessoa em um vilão. Isso vai ser inesperado. Faça aquela pessoa que ajudou os aventureiros ao longo de todo o caminho deles, no final das contas virar-se contra eles e mostrar-se: olha, tudo que eu pedi pra vocês até hoje era para que o meu plano desse certo. Muito obrigado. Então que se os seus aventureiros não forem espertos, não tentarem notar dicas dadas ao longo da aventura, eles vão ser pegos de surpresa por isso. E pode gerar confrontos muito legais, dar aquele sentimento de raiva nos jogadores de terem sido traídos. Então faz com que eles queiram mais ainda derrotar o vilão. Então isso é uma dica muito legal. Tente usar heróis do seu cenário como vilões no final das contas. Principalmente aqueles que acabam se aproximando muito do seu grupo. E por hoje é só. Ficam aí algumas pequenas dicas de como criar aqueles primeiros encontros entre o vilão e os heróis e as perguntas cabais para que você consiga construir o seu vilão. Afinal, o que ele quer, como ele pretende chegar lá e como ele vai reagir às interferências dos aventureiros. Respondendo essas 3 perguntas, é muito provável que o seu próximo vilão não vai ter tanta dificuldade em sair do papel. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!